o fato dele jogar com a camisa do Flamengo fez com que ele fosse absolvido. Gente, isso é muito claro. Não podemos ser ingênuos de dizer a lei, o caralho. O cara foi absolvido porque ele joga com a camisa do Flamengo. Ponto. Bota ele com a camisa do Santos pra ver o que acontece. O que aconteceu com o Bauerman? Ficou mais de um ano suspenso. Ah, gente, tem dó, pô. A vergonha de ser brasileiro nessa hora. Porque nesse país o crime compensa. E que vai dizer, é um absurdo o Bauerman, o Nino Paraíba, todos os outros terem pegado 200, 300 dias, 720 dias, teve gente banida. É um absurdo isso ter acontecido e o Bruno Henrique não ter sido suspenso. De novo, os casos não têm nenhuma correlação. Os casos são completamente diferentes. Assim que saiu o resultado do julgamento, o Flamengo postou às 19 horas, você vê ali, né? Essa imagem é quase que compactuando, porque deixa ainda mais o clube celebrar isso. O resultado. É uma celebração. Para mim é de uma disfarçatez absurda. É absurdo. Então, nenhuma surpresa, tudo normal. E não foi precedente, foi normal. É jogador. E aí você vai dizer, como é que vai ser daqui pra frente? Se for jogador de pouca expressão, vai se ferrar. Se for jogador de... Salve, nação! Nesse vídeo aqui, vamos reagir às reações da imprensa paulista após o Bruno Henrique ser absolvido, né, pelo STJD e ser punido com uma multa de 100 mil reais, né? Então, ele está apto a poder jogar, porém, recebeu uma multa de 100 mil reais, né? Nesse vídeo aqui que tá muito bom, vamos reagir à imprensa paulista, a choradeira da imprensa paulista, que se fosse o jogador do Santos, seria banido eternamente do futebol, né? E o vídeo tá muito bom, então deixe seu comentário aqui, hype o vídeo aí, se inscreve no canal também, e o vídeo tá muito bom, deixe seu like e vambora aí. Sormani mil. Ele foi português tentar fazer isso. Tudo bem, mas você tá citando um cara que se aproveitou também de um grande clube e vendeu um negócio que também não é. Eu também pego a lei lá, vou lá no chat GPT, falo, o que eu posso fazer aqui? Dá a resposta, vou lá e falo. Ninguém vai ouvir o que eu tô falando. Ninguém vai ouvir o que eu tô falando. Porque o que interessa é a camisa do Flamengo. Quem foi absolvido foi o Flamengo, não foi o jogador. Quem foi absolvido foi o Flamengo. Porque se esse jogador tivesse com a camisa de um outro clube, não seria absolvido. A menos que fosse Flamengo, Palmeiras. Não vai falar Corinthians. Corinthians. Entendeu? Bota ele com a camisa do Santos pra ver o que acontece. O que aconteceu com o Bauerman? Ficou mais de um ano suspenso. Ah, gente, tem dó, pô. Isso é uma vergonha. Isso é nojento. Dá vergonha de ser brasileiro nessa hora. Porque nesse país o crime compensa. O crime compensa. É uma vergonha, nojento. A decisão do STJD de ontem foi nojenta. Pega a taça e dá logo pro Flamengo, porra. É isso que vocês querem? Pega a taça e dá logo. Aliás, eu mandei uma mensagem pro advogado, o seguinte: ninguém vai fazer nada. Vocês vão aceitar essa decisão do STJD? Passivamente. Exatamente. Vocês não vão recorrer ao TAS, ninguém vai fazer nada. E a justiça comum não vai fazer nada? Vocês vão aceitar isso? Essa vergonha? Essa putaria que foi feita ontem? O que o advogado te falou? O cara não respondeu pra mim. Infelizmente, o cara não respondeu pra mim. Isa, tô esperando. Não, um ponto daqui que a eu pouco, achei... Quesada, você volta. O Bruno Henrique fez, então vai depender muito da boa vontade de quem vê. Porque se fosse unanimidade, escuta, olha, a lei não prevê isso. Então nós não podemos fazer nada. Então, unanimidade. Mas não, 3 auditores... Tem razão. 3 auditores enxergaram dolo na situação. Mas a regra diz o quê? Então, não, a regra diz que são 9 que votam. Se a maioria achar que ele tem que ser absolvido, ele vai ser absolvido. Eu tô falando do que a Isa falou. Se a maioria achar que ele tem que tomar uma suspensão, ele vai ser Eu tô falando do que a Isa falou. A lei é assim, não podemos fazer nada. Não, a lei não é assim. Eu acho que é a lei da brechas. Então, exatamente. Aí o que acontece? Você interpreta do jeito que você quiser, ao sabor do vento. Então, como os caras, é o Flamengo que está sendo julgado, eles interpretam a favor do Flamengo. Se o Bruno Henrique jogasse no Santos, como jogou um dia, ele seria expulso do planeta. Cadeira elétrica. Como ele foi... Eu tô falando por mim. Tá. Como ele foi julgado com a camisa do Flamengo, não aconteceu nada. Porque é a camisa do Flamengo. Se ele é julgado com a camisa do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Internacional, do Cruzeiro, ia dar problema. Mas como ele foi julgado sendo jogador do Flamengo, não aconteceu nada.
Gente, se fosse tão claro assim, se a lei fosse clara, e não, olha, infelizmente a lei assim não tem o que fazer, não seria 6-3, seria 9-0. Certo? Houve o entendimento por parte de 3 auditores de que o jogador tinha que ser punido. Então dependeu muito da boa vontade de quem julgou. Tá, e o que você sugere? Você sugere que tem que ser unanimidade, é isso? Não é isso, você está entendendo. Estou dizendo o seguinte, que a Isa falou que, infelizmente, a lei dá brecha para que eles... Isso, foi o que eu falei também. Então, sim, mas você acabou de falar que é imoral. Ela falou que é imoral. Eu digo que é imoral. Todo mundo aqui diz que é imoral. Se é imoral, existe consenso na sociedade que é imoral, e existe uma brecha na lei que você pode punir o jogador... A lei tá errada. Não é que a lei tá errada. Você tem que pegar essa brecha para punir o jogador. Não. E não pegar a brecha para absolver o cara. Não. E não pegar a brecha para absolver o cara. Esse é o problema. Você entendeu? Porque ela não é clara. A lei não é clara. E a gente tem uma questão de moralidade nessa questão envolvendo o Bruno Henrique. Ele passou uma informação pro irmão dele dizendo que ia tomar um cartão amarelo. Porque era a ordem do Flamengo. Tá certo? Era a ordem do Flamengo. O irmão dele apostou e chegou e falou pra um monte de gente. Escuta, pro primo, pra prima, pro tio, pro dono do papagaio, pro síndico, etc. Passou um monte de gente. Isso é imoral, isso é crime. Crime! E havia a possibilidade de você punir o Bruno Henrique. Só que o fato dele jogar com a camisa do Flamengo fez com que ele fosse absolvido. Gente, isso é muito claro. Não podemos ser ingênuos de dizer a lei, o caralho. O cara foi absolvido porque ele joga com a camisa do Flamengo. Ponto. Deixa eu fazer um contraponto. Só um parênteses, Quesada, coloca de volta. Você que vai falar sobre isso com seu amigo, com seu colega, no bar, no trabalho, e que vai dizer, é um absurdo o Bauerman, o Nino Paraíba, todos os outros terem pegado 200, 300 dias, 720 dias, teve gente banida, é um absurdo isso ter acontecido e o Bruno Henrique não ter sido suspenso. De novo, os casos não têm nenhuma correlação. Os casos são completamente diferentes. Esses jogadores, os jogadores punidos na Operação Penalidade Máxima, eles foram assediados por uma organização criminosa, receberam dinheiro de uma organização criminosa para alterar algo do jogo para uma quadrilha, para alterar o jogo em benefício de uma organização criminosa, receberam dinheiro para isso. Então, por isso que eles foram julgados de forma muito mais grave ou muito mais pesada do que foi o Bruno Henrique. Então, para começar, de novo, acho que é dever nosso, os casos não têm nenhuma correlação. No caso do Bruno Henrique, não houve uma manipulação desportiva para a aposta. Eu acho que isso é até... eu acho que isso cabe debate. Mas não houve uma organização criminosa chegando nele, dando dinheiro, e o Bruno Henrique aceitando dinheiro de uma organização criminosa para fazer isso. São casos... E essa é a natureza diferente dos casos. Dito isso, acho que está muito claro que o CBJD ele é incompetente. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como a Aline disse, que a base dele é de 2003, ele é incompetente para julgar um caso que faz parte do dia a dia hoje. Então, ele precisa ser atualizado. O Bruno Henrique foi desqualificado no artigo 243, dos 243 e 243A. E, na minha visão, a redação desses artigos possibilitaram que a defesa do Flamengo e do Bruno Henrique fossem muito bem. Por quê? Porque ele diz lá, 243, influenciar no resultado do jogo. O que é resultado? Não é só o placar. Depende. Depende do quê? Da tua interpretação. O que valeu para os auditores foi a interpretação defendida pela defesa do Flamengo e do Bruno Henrique, que resultado é especificamente o placar. Aí eles falaram, o jogo estava 2-1 para o Santos, o Bruno Henrique tomou o cartão, o jogo terminou 2-1 para o Santos. Então, o que o Bruno Henrique fez não influenciou no placar. Eu acho que é discutível. Eu acho que resultado não é só o placar. Resultado é tudo do jogo. Também acho. Mas prevaleceu a tese, graças à habilidade dos advogados do Flamengo e do Bruno Henrique, que não influenciou no resultado. Desqualificou o 243. 243A. Fazer alguma coisa que prejudique o seu time. Deliberadamente prejudique o seu time. É outra coisa que cabe debate. Por quê? Só que aí a defesa usou o argumento de que o Flamengo foi que pediu para ele tomar o cartão. Como eu disse aqui quando foi julgado na primeira vez, inclusive está rolando um corte na internet, tratando como o corte do que eu falei na primeira vez, como se fosse de ontem. Eu ainda não falei, primeira vez que eu estou falando do julgamento de ontem é agora. Eu continuo dizendo que para mim é uma aberração jurídica você pegar uma infração, você admitir uma infração para livrar alguém de uma infração maior.
Aí você vai dizer, mas forçar cartão não é infração. Não há esse entendimento claro. Ontem, a auditora Mariana Barreiras, que votou em penúltimo, e que votou pela condenação do Bruno Henrique, pela suspensão do Bruno Henrique, se eu não me engano, por 270 dias, ela falou, o Bruno Henrique e o Flamengo cometeram uma infração ao forçar o cartão. Então não é tácito. Ah, mas todo mundo faz. Ok, todo mundo faz. É uma coisa mas verdadeira. veladamente também, mas veladamente. Então, assim, o que a estratégia do Flamengo foi admitir uma infração, que é forçar um cartão. Já teve jogadores suspensos pelo STJD por forçar cartão amarelo. E ontem a auditora disse que isso é uma infração. Valdívia já foi suspenso por isso, né? Outros também. A auditora falou que isso é uma infração. O Flamengo usou a estratégia. Ah, ele não me prejudicou porque eu orientei ele forçar o cartão. E aí, essa tese prevaleceu de novo. E aí, desqualificou do outro também. O fato é, o Bruno Henrique, comprovadamente, passou uma informação privilegiada que não deveria passar, e essa informação teve impacto no mercado de apostas. E só nisso que ele não foi absolvido, né? Da informação privilegiada, que era o código 191, né? Nisso ele não foi absolvido. E pegou o pé na máxima. Aí você vai dizer, mas 100 mil reais para o Bruno Henrique não é nada. É um ótimo debate também. Sim. 100 mil reais deve ser algo do tipo 1/15, ou mais, ou menos no caso, salário. Né? Do salário do Bruno Henrique. Beleza. Só que, como disse também o presidente da STJD, esse artigo, ele é feito para o esporte geral do Brasil. Esse artigo pode julgar um jogador de handebol, pode julgar um ciclista, pode julgar qualquer... Que 100 mil reais tem uma outra magnitude, né? É muito dinheiro. Para o Bruno Henrique, 100 mil é pouco. Porque ele ganha muito mais do que isso. Sim. Mas para ontem, então assim, e também não dava para você punir e falar assim, já que é o Bruno Henrique, em vez de 100, eu vou decidir dar 500 mil. Não pode. Você tem que julgar pelo que está no código. Sim. Então assim, eu acho que o CBJD está incompetente para julgar um caso assim e passa uma sensação de impunidade. O Bruno Henrique foi absolvido? Não, ele foi punido pela pena máxima. Mas a pena máxima passa a sensação de ser branda, porque ele não vai ficar suspenso nenhum jogo de uma coisa que é gravíssima, que os jogadores sabem que ele não pode fazer, que eles são orientados, que está no código que não pode fazer, e no fim ele não vai ser suspenso. A sensação é que é uma pena branda, e inclusive passa a sensação seguinte, se você for forçar o seu cartão e você der essa informação... Você pode passar essa informação. Você não pode, porque você vai ser punido. Mas talvez... financeiramente compensa. Você vai pagar se você tomar a pena máxima é 100 mil, você pode ganhar mais do que isso na casa de apostas. Você pode ganhar muito mais. Então... Deveria seguir a instância superior, que seria a FIFA, e aí sim o Bruno Henrique seria punido. O Bruno Henrique não ganhou dinheiro pessoalmente para fazer qualquer coisa. O inquérito da Polícia Federal é muito claro. Ele ajudou apostadores familiares a ganharem dinheiro com o cartão amarelo que ele tomou. E é isso, não tenho nenhuma surpresa com a STJD, está tudo dentro dos conformes. Lamento profundamente, porque isso pode abrir um precedente muito grave, mas precedentes serão abertos, outros casos acontecerão, com outras camisas o jogador pegaria uma punição pesada de muitos jogos, a interpretação seria outra, né? Isso a gente sabe que é assim que funciona o STJD. Muito bem. Segunda-feira, escreve o Igor Vinícius aqui, o Palmeiras está entrando hoje com um pedido ao STJD. Igor Vinícius não, Igor Siqueira. O Igor Siqueira, que é o nosso companheiro lá do UOL, com um argumento de fazer um acordo prévio para tirar o Vitor Roque do julgamento de segunda-feira. Tá? Isso está sendo negociado lá no STJD e o Vitor Roque também deve estar à disposição para o jogo de quarta-feira. Quais as chances do Vitor Roque não ser suspenso? Fichas. Eu vou imaginar. 10-0. Eu vou na mesma linha do 9-1 que eu fui ontem pro Bruno Henrique. Olha, depois do que aconteceu ontem, eu vou no 7-3. Sério? Mas daí... Você acha que ele vai ser punido? Não, acho que ele tem chance de ser punido. Eu acho que tem. O STF quer dizer, pode ser qualquer coisa. Vamos reformular, né? Porque, como o Marcini falou, o Bruno Henrique foi punido. Não. O Vitor Roque pode ser... Não, ele vai ser punido, só não vai pegar jogos. Suspeito. Eu vou no 7-3. Vou no 7-3. 10-0. Eu vou no 10-0. 10-0.
Ele não vai ser suspenso. Olha, eu não... Não, tudo bem. 7 fichas para sim e 3 para não, porque eu tenho uma salvaguarda aí. Porque o STJD é isso aí que a gente está vendo, é essa turma aí. E aí você lê lá os votos dos caras, eu li todos, por ação que cada um falou. E aí tem coisas bizarras do tipo, não, na verdade ele não prejudicou, ele ajudou o Flamengo porque tomou cartão, porque não sei o quê, quando a questão não é nem essa. A questão é outra. E se você lê os artigos lá, todos os 3 que ele podia publicar aí, ele incorreu em um, o que ele incorreu é o menos que dá para encaixar. Porque tem outro que é claro, você tentar tomar vantagem ou tentar tomar vantagem financeira, não sei o quê, que foi basicamente o que aconteceu. Isso. Ele pessoalmente não, mas o irmão dele ganhou dinheiro com a aposta. Não adianta no chat vir com choradeira, porque todos contra o Flamengo não tem nada a ver. O STJD, que é uma entidade historicamente sem credibilidade nenhuma, e tem 1000 decisões do STJD, todo ano tem alguma decisão bizarra do STJD, que é assim. A única coisa que eu acho que, assim, não é a única coisa, a segunda coisa que eu acho importante é que todos os seres humanos têm clube de futebol, né? E o sujeito que vai para o STJD, ele tem o clube dele. Sim. Né? E tudo bem ele ter o clube dele, desde que na hora de tomar a decisão, ele não se deixe levar pelo amor, paixão, fé cega que tem no clube dele. É simples, só essa questão. Para mim o pior é o que vem aí. Eu também acho. É o que vem agora. A partir de agora, atletas da Série A, B, C e D e seus familiares... o precedente está aberto, a jurisprudência está aí. Outros serão punidos. Não sei. Anota. Não, mas ele tem uma salvaguarda de defesa que é... Não, mas aí, agora... Qualquer advogado agora... Mas é o que vai acontecer. No próximo julgamento, o jogador com a camisa menor, o auditor vai usar a emenda a superior, a instância superior. Entendeu? É assim que funciona, gente, no STJD, cara. Mas eu entendo que você tem uma jurisprudência importante, um precedente bem importante aí. Acho. Tem. Está aberto. E só vai acontecer com camisas grandes. O STJD talvez não ligue para a jurisprudência alguma precedente. Ele pode como ele quiser. Como eu falei, por isso que eu acho que vai capaz de ele punir o Vitor Roque segunda-feira, que eu até acho que deveria ser. Não acho que é um caso leve, não. Mas depois que o Bruno Henrique foi absolvido ou punido de outra forma... Quando o STJD veio firme naqueles outros casos todos, na operação lá e tal... É diferente um pouco. Tudo bem, podem considerar diferente. Tal. Isso aí só... Parênteses, desculpa, versão, essa imagem que aparece, para mim é o lamentável na situação. Tá? Porque o Flamengo, assim que saiu o resultado do julgamento, o Flamengo postou às 19 horas, você vê ali, né? Essa imagem é quase que compactuando, porque multado ou suspenso, ou o Bruno Henrique errou clamorosamente. Sim. E o clube fazer uma questão dessa, aí deixa ainda mais o clube celebrar. Isso. É uma celebração. É uma celebração. Para mim é de uma disfarçatez absurda. É absurdo. Detalhes, deboche. Parênteses num cenário em que o Flamengo está se colocando como... arauto, não sei o quê, do fair play financeiro, não sei o que lá. Cara, o jogador do Flamengo passou por aquilo. E como é que vai... É inacreditável. Sim. É inacreditável esse post, para mim. Concordo. Uma vergonha. É muito. Uma vergonha. Né? Então, eu acho que toda vez também que essa tal da jurisprudência, aí uma questão técnica e tal, dos outros casos, a gente tem que lembrar disso aí. O clube celebrando uma irregularidade do seu atleta, uma imprudência do seu atleta, estou sendo bem brando. Um erro grave. Um erro grave do seu atleta. É isso que o Flamengo fez. Então, aqui pelo Flávio Prado, quero te ouvir, Flávio, sobre esse assunto, esse caso envolvendo o Bruno Henrique do Flamengo. Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Não se preocupe que quando não tiver camisa forte envolvida, eles dão um jeito. Como eles dão um jeito de livrar quando tem camisa forte envolvida. Isso não é um precedente. Com todo respeito, você colocou com precisão, mas isso já aconteceu milhões de vezes. Depende do jogador. Estou falando lá atrás, nunca levem a sério tribunais esportivos. Nunca levem a sério, nunca nenhuma hipótese. Lá atrás, anos 60, 70, eu nem trabalhava ainda, e o Rivelino deu um pontapé no jogador. E aí, vai tirar o Rivelino, grande atração do Campeonato Paulista. Sabe o que eles falaram? Não foi um pontapé, foi um cutucão.
Aí o Rivelino não foi punido porque não foi um pontapé, foi um cutucão. Aí tinha um jogador da Portuguesa, o Toquinho, que era, né, mais humilde e tal, não sei o quê. E o Toquinho deu um soco assim no chão e bateu no pé do jogador e pegou 10, 12 jogos de suspensão. Então depende de quem. Depende de quem. Se aqueles casos que aconteceram o ano passado, envolvendo jogador de Série B, Série C, fosse com jogador do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, não seriam suspensos. O caso Fluminense e Portuguesa, se aquele caso fosse igualzinho, só que para Portuguesa ser beneficiado, óbvio que o julgamento seria outro. Eu cantei toda a bola desse julgamento, porque eu sei como é que funciona. Eles sempre fazem o mesmo. Primeiro julgamento, é um escândalo. 12 jogos, aí eu falei assim... Não vai acontecer nada. Até gravado aqui aqui no Bate-Pronto mesmo. Aí o efeito suspensivo, que é natural, normal, porque pegou uma punição grande para dar uma amainada no negócio e depois transforma em multa. Então, normal é isso que vai acontecer. Se for jogador importante, eles sempre vão dar um jeito de deixar para lá. Se for jogador sem tanto prestígio, ele vai se ferrar. E assim, não há julgamento, a gente fala o nome do auditor e tal, mas na verdade esses caras, eles são assim, eles adoram aparecer. Eles gostam de nome, porque são advogados consagrados, pessoas bem resolvidas na vida, ganham muito dinheiro, não ganham nada para fazer isso. É ego, eles estão lá por causa de ego, né? Então, eles estão lá por causa de ego. Então, eles têm bom conhecimento jurídico. E eles já saem com o negócio pronto. Ó, o Bruno Henrique não pode ser suspenso. Aí vocês dão um jeito, aí vocês veem juridicamente como é que vocês vão fazer. E eles fazem. Existe um caso histórico aqui, que é mais recente, quando o Marcelinho Carioca, acho que ele agrediu um jogador. Agrediu, E ele, lógico que não ia ser suspenso. Você suspendeu o Marcelinho Carioca? Aí falaram, o Marcelinho Carioca não pode ser suspenso. E um amigo meu era auxiliar de defesa. E ele, como eu, adorava desenho do Pica-Pau. Isso é real, a história que eu estou contando. E tinha fita, naquela época era fita de vídeo, né? E ele levou a fita para mostrar que o Marcelinho não tinha feito, o que falava que ele tinha feito, tal, não sei o quê. Só que ele, na correria, pegou a fita do Pica-Pau. Na hora que é para apresentar a prova, ele mete a fita do Pica-Pau. E o Pica-Pau... Sabe o que aconteceu? Marcelinho é absolvido. Com o Pica-Pau. Isso é real, todo mundo sabe dessa história. Todo mundo sabe dessa história. Ou seja, o Marcelinho ia ser absolvido. Não importa o que você fale. Se o juiz, se o advogado chegar lá e falar assim, ó, aqui para vocês, tá absolvido. Não interessa o que eles falam, não interessa nada. Isso aí já sai montado. Então não leve a sério. Dependendo do jogador, é uma punição. Dependendo do time, na verdade, da camisa do jogador. Se o Bruno Henrique jogasse, por exemplo, no Penapolense, na Matonense, estava morto. Pela mesma situação. Mas ele joga no Flamengo, né, velho? Aí não é nem o Flamengo. Se fosse o Vasco, fosse o Palmeiras, fosse o Corinthians, fosse o São Paulo, também. Ia ser igual. Esse tipo de jogador não tem esse tipo de punição. Agora, pega os coitadinhos aí. Não é coitadinho, não. O cara que faz... Aí os caras... Sabe aquela coisa? Para os grandões, a gente conversa. Para os outros, a lei. E aí você mete uma lei forte. Então, não é precedente. É jogador famoso, jogador conhecido. Eles não iam tirar o Bruno Henrique dessa fase decisiva do campeonato. Acabou. Deixa pra lá e tal. Eu cansei de falar resultado de julgamento aqui. Eu tinha uns amigos lá no tribunal. E os caras me falavam, ó, isso aí não vai ser... Isso aqui não... Eu falava antes, porque a carta já é marcada, entendeu? Então, pouco importa o que um falou, que o outro falou, que o outro não falou. Teve uma senhora que deu uma pena boa, mas ela fugiu. Mas dois pode, né? Minoria, teve um outro rapaz também. Minoria, tudo bem. Agora, não vai querer inventar de punir jogador famoso em fase decisiva e tal, nem pensar. Então, nenhuma surpresa, tudo normal. E não foi precedente, foi normal. É jogador. E aí você vai dizer, como é que vai ter daqui pra frente? Se for jogador de pouca expressão, vai se ferrar. Se for jogador de muita expressão, vai tomar uma pena pesada no começo, depois diminui, efeito suspensivo e depois eles fazem isso. Normal, padrão dos tribunais de justiça esportiva no Brasil. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Nesse vídeo aqui vamos passar limpa aqui, né, da matéria do Globo Esporte, né, de como o Bruno Henrique conseguiu, né, a defesa do Bruno Henrique conseguiu reverter de uma pena que ele tinha a cumprir há 12 jogos, uma pena, né, a multa de apenas 100 mil reais, né. Apenas para um jogador que recebe milhões de reais é apenas 100 mil. Para mim é uma coisa que eu até agora não ia nunca na vida, mas tudo bem, faz parte, né. Então o jogador ele foi liberado sim para poder jogar e ele foi enquadrado em vários artigos que vamos falar aqui nesse vídeo, porém em apenas um ele pegou a pena máxima de 100 mil reais, né? Que foi no artigo 191, né? Do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Então, vamos passar aqui, né?
Cadê? Aqui nessa parte aqui, ó. Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do STJD em vários artigos. O artigo 243, artigo 243A, artigo 184 e o artigo 191, né? Além do artigo 65, aí tem aqui 2, 3 e 5 do Regulamento Geral de Competições da CBF de 2023, né? No fim, o jogador foi condenado no artigo 191, mas absolvido nos artigos 243 e 243A. Então, ele foi enquadrado em 3, 2 foi absolvido e 1 foi condenado, que foi a situação da multa, né? Aqui tem mais detalhes, né? Que tem a tese dos advogados do Flamengo, que vão entrar em detalhes sobre isso, né? A tese deles, que essa matéria aqui no Globo Esporte. E tem bastante coisa aí, entendeu? Quem paga a multa aqui, vamos ver... a tendência é que o próprio jogador arque com os valores, né? Obviamente, né? Ser o Flamengo seria demais também, mas eu sei que o Flamengo pediu para ele forçar o cartão, mas obviamente ele passou, né? Então, se a gente olhar aqui algumas situações aqui, se a gente ler, é só esses 2 parágrafos que já dá para entender bastante coisa já, né? O atacante Bruno Henrique foi multado em 100 mil nessa quinta-feira, né, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que tratava a denúncia de beneficiar apostadores forçando o cartão amarelo. Em primeira instância, o jogador do Flamengo havia sido suspenso por 12 partidas, mas o cenário mudou, liberando o atleta para entrar em campo já nesse sábado contra o Sport. A decisão em segunda instância passou por 2 fatores principais. O argumento da defesa é de que o cartão amarelo não foi prejudicial ao Flamengo e o entendimento por parte do STJD de que o Bruno Henrique não pode ser enquadrado nos artigos mais pesados. O jogador teve placar de 6-2 ou 2-1, alguma coisa assim. São 9, acho que 9 juízes, alguma coisa assim. Então 6, 8, sendo 6 para a multa de 100 mil reais, 2 votos para a suspensão de 270 dias, possivelmente, do futebol aí, e com multa de 75 mil reais, e 1 voto mantendo a decisão da primeira instância, que era 12 jogos suspensos. Então, o Bruno Henrique acabou ganhando nisso, né? Entendeu? E aqui a tese dos advogados do Bruno Henrique é que o fato em si já havia sido afastado pelo tribunal e o que faltava sequer aconteceu. Tanto que levou a uma reclamação, isso aqui vai entrar na tese, que vai ter bastante coisa ainda. Mas é isso aí. O importante é que ele foi absolvido, ele foi enquadrado no artigo 191 ali, foi punido, vai pagar a multa de apenas 100 mil, para ele é uma mixaria, 100 mil. E agora ele está liberado. Obviamente vai ter... na minha opinião, abre precedente sim, para outros casos, mas eu vi o Thiago Leifert, ele falando sobre a situação do Nino Paraíba, né, um tempo atrás. Só que o Nino Paraíba foi uma situação completamente diferente. Completamente. Ele recebeu dinheiro, se não me engano, e ele recebeu dinheiro de apostadores para poder forçar cartão. Então já é uma coisa totalmente diferente em relação ao Bruno Henrique, né? Vamos ter agora a situação do Vitor Roque, entendeu? Sobre aquele post lá homofóbico, podemos dizer assim, né? Contra quem? Contra o São Paulo, né? Assim, o Palmeiras jogando de São Paulo, né? Aquele post homofóbico que ele acabou postando e depois de alguns minutos acabou pagando, né? Mas o print da internet é eterno. E, na minha opinião, ele vai ser punido. Deve ser, para mim, na minha opinião, deve seguir a mesma linha do Flamengo. Vai ser punido por uns jogos, vai conseguir entrar com efeito suspensivo e depois vai pagar uma multa e vai poder estar liberado para poder jogar, né? Eu entendo o que o Flávio Prado falou, eu entendo sim. Quando é um jogador de grande clube, de grande relevância, e isso influencia muito na decisão dos juízes. Isso é fato, entendeu? E ali a maioria dos juízes ali torce para algum time, é fã de futebol, né? E acho que o Sormani falou que e eles não recebem nada para poder exercer aquela função. Estão ali mesmo pela paixão, entendeu? Então é aquilo, sim, quando é jogador grande, como do Flamengo, Corinthians, Palmeiras e outros times aí, aqui do Brasil, influencia muito na decisão e na decisão de não punir o atleta, entendeu? Isso eu concordo
Verente. Acho que essa palavra aí que quase saiu. Tamo junto, quero saber a tua opinião, deixa nos comentários. Tamo junto e é nóis.